Bem-vindos ao nosso guia completo sobre a relação entre o consumo de vinho e a doença do refluxo. Neste vídeo, nós vamos explorar em detalhes como o álcool presente no vinho e outros componentes podem desencadear ou agravar os sintomas do refluxo ácido. Nós vamos desvendar os mistérios por trás dessa relação e, no final, fornecer informações valiosas para os amantes de vinho que sofrem com a doença do refluxo. Olá a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal no YouTube, A Sua Saúde Digestiva. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, especialista em endoscopia digestiva e com foco na gastroenterologia e na doença do refluxo. Se você gostar desse vídeo, já deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal para receber as notificações de novos vídeos, ativa o sininho aqui abaixo e compartilha. Compartilhe com muitas pessoas. O YouTube ele vai perceber que este assunto é muito importante, é muito valioso e de alguma maneira vai expandir a mensagem. Então segue o vídeo até o fim. Antes de mergulharmos nos efeitos do vinho no refluxo, é importante entender como essa condição ocorre. O refluxo ácido é causado pelo mau funcionamento do esfíncter esofágico inferior, uma válvula que separa o esôfago do estômago. Quando essa válvula não fecha corretamente, o ácido gástrico e outros conteúdos estomacais podem retornar para o esôfago, causando desconforto e uma irritação, uma inflamação. O álcool presente no vinho pode agravar os sintomas do refluxo devido a vários fatores. Primeiro, o álcool relaxa o esfíncter esofágico inferior, tornando menos eficaz na prevenção do refluxo. Além disso, o álcool aumenta a produção de ácido no estômago, o que pode levar a uma maior acidez no esôfago. Além do álcool, outros componentes do vinho também podem contribuir para o refluxo ácido. Por exemplo, o vinho tinto contém taninos, que são compostos naturais encontrados nas cascas das uvas. Esses taninos podem irritar o revestimento do esôfago e agravar os sintomas do refluxo em alguns pacientes, em algumas pessoas. Da mesma forma, o vinho branco e o rosé são ácidos por natureza, o que pode aumentar a acidez no estômago e desencadear o refluxo em indivíduos que são sensíveis. Embora seja compreensível que muitas pessoas desejem continuar desfrutando de vinho, mesmo com o refluxo, existem algumas estratégias que podem ajudar a minimizar, a diminuir os efeitos negativos. Aqui estão algumas estratégias detalhadas para que você possa minimizar o efeito do vinho no refluxo. Primeira, faça a opção por vinhos com menor teor alcoólico, pois o álcool pode relaxar o esfíncter, como dito anteriormente, o esfíncter esofágico inferior, agravando os sintomas do refluxo. Dê preferência a vinhos com teor alcoólico abaixo de 12%, para reduzir o impacto no refluxo. Segundo, embora não seja usual e proibitiva para os amantes do vinho, uma estratégia é diluir o vinho com água ou refrigerante. Adicione um pouco de líquido não alcoólico à taça, para que você diminua a concentração do álcool e, consequentemente, reduzir o impacto no refluxo. Terceiro aspecto, tome pequenos goles em vez de grandes quantidades. Beber lentamente e tomar pequenos goles
em vez de grandes quantidades de uma só vez, pode ajudar a minimizar o efeito do vinho no refluxo. Isso permite que o estômago processe o álcool e os componentes do vinho de uma forma mais gradual, mais tranquila, diminuindo a chance de refluxo ácido. Quarto aspecto, evite beber em excesso. O consumo excessivo de vinho pode aumentar significativamente o risco do refluxo. Portanto, é importante manter-se dentro dos limites recomendados de consumo, um consumo moderado de álcool. Para a maioria dos adultos, isso significa não mais do que uma taça de vinho por dia. Para mulheres, e até 2 taças para os homens. Isso são apenas recomendações. Quinta recomendação: evite deitar-se imediatamente após beber. Após consumir o vinho, evite deitar-se. Permaneça numa posição vertical por pelo menos 2 horas, assim como nas alimentações, para permitir que o álcool e os componentes do vinho sejam processados, metabolizados pelo estômago antes de você se deitar. Isso pode ajudar a reduzir o risco do refluxo noturno, sobretudo o refluxo noturno. Sexto aspecto, mantenha uma postura adequada durante as refeições. Ao beber vinho, durante as refeições, é importante manter uma postura adequada. Evite curvar-se ou se deitar enquanto come ou bebe, pois isso pode aumentar muito a pressão intraabdominal, pressão no estômago e favorecer o refluxo. Mantenha-se sentado, ereto, relaxado, para facilitar o processo de digestão. Sétimo aspecto, observe os alimentos que acompanham o vinho. Além de considerar o próprio vinho, é importante prestar atenção aos alimentos que são consumidos juntamente com ele. Alguns alimentos podem agravar o refluxo, como os alimentos fritos, gordurosos, picantes, cítricos ou com um alto teor de tomate. Ou faça opção por alimentos mais suaves e de fácil digestão, para minimizar o impacto no refluxo. Lembre-se que essas estratégias elas podem ajudar a minimizar o impacto do vinho no refluxo. Mas cada pessoa pode reagir, cada pessoa reage de uma forma diferente. É sempre recomendado buscar uma orientação médica para obter um diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado. Não esquecer desse detalhe. Como conclusão, a gente diz o seguinte, que nesse vídeo exploramos a relação entre o consumo do vinho e a doença do refluxo. Foi possível compreender como o álcool e outros componentes do vinho podem desencadear ou agravar os sintomas do refluxo ácido. É importante lembrar, mais uma vez, que cada pessoa pode reagir de forma diferente. E é sempre recomendado, buscar uma orientação médica de um profissional adequado para um diagnóstico bem correto e um plano de tratamento personalizado. Espero que este guia tenha fornecido informações valiosas para os amantes de vinho que sofrem com a doença do refluxo. E lembre-se, o equilíbrio e a moderação são essenciais quando se trata de aproveitar uma taça de vinho sem comprometer a saúde. Mantenha-se sempre informado e faça escolhas conscientes. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você quiser aprender mais sobre a doença do refluxo, aproveita e vai conhecer o meu perfil no Instagram, onde eu frequentemente publico conteúdos relevantes sobre os sintomas digestivos do nosso dia a dia e dou dicas e orientações muito importantes. Eu estarei esperando você por lá. Forte abraço!